Salve, rapaziada, professor Pedro Henrique Dias, curso Impacto, né? Na campanha Fique em Casa, né? Seguindo as recomendações dos especialistas, mas não pare de estudar, né? Então, para dar continuidade ao nosso curso de preparatório para a ESA, né? O próximo conteúdo a ser trabalhado é o conteúdo de vegetação ou biomas brasileiros, vegetação do Brasil, né? A minha última aula no curso foi a aula de climatologia brasileira, e tem um porquê, né, da aula de clima anteceder a aula de vegetação. Todo professor de geografia, né, de praxe, vai dar clima e depois vai dar vegetação. Por quê? Né? Porque a vegetação é um reflexo direto do clima. Então, se você tem uma área com clima seco, e quente, aquela vegetação que ali vai estar, vai ter as características, né, de uma vegetação de clima quente e clima seco. Beleza? Então, pega essa ideia de que a vegetação é diretamente um reflexo do clima. E você precisa, né, tá sabendo na ponta da língua os 6 climas do Brasil. Beleza? Eu sempre falo para os meus alunos que a dobradinha vegetação e clima do Brasil são as maiores incidências, a maior probabilidade de aparecer na tua prova da ESA. Então, sua atenção tem que ser absurda. Beleza? Vamos começar então. Vegetação do Brasil, né? Vamos ter duas partes que vão se dialogar ao tempo inteiro, né? Uma primeira parte é a parte de classificação. Eu vou ensinar, né, juntos vamos aprender a classificar os biomas. Tranquilo? Não adianta você só saber o nome, né? Porque a questão, o enunciado vai puxar para a classificação. Beleza? E o segundo momento, vamos trabalhar, né, os 10 biomas, sendo 6 biomas principais e 4 biomas de transição. Show de bola? 6 principais, 4 de transição, né? Ah, professor, eu vi no Google um mapa que tem 38 biomas. Ah, eu vi no meu livro do meu irmão que tem um mapa que tem 4 biomas só. Em quem eu vou confiar? Gente, essa aula eu fiz baseado nos 3 livros do edital, né? Demetrio Magnoli, Lígia Terra e Eustáquio de Sena. Esse mapa com 10 biomas, ele não é tão desenvolvido nem tão simples. Ele é ali o meio termo que eu acredito que o aluno precisa, né, saber para a prova, beleza, da ESA. Então vamos para a classificação. Quando a gente está falando de bioma, quando a gente está falando, né, da classificação, eu pus 3 setinhas pretas. Nós vamos aprender a classificar quanto à altura, nós vamos aprender a classificar quanto à folhagem, as folhas das espécies, e nós vamos poder classificar quanto à umidade que aquela espécie está, né, alojada. Então vamos para a primeira classificação, a classificação quanto à altura, né? Você vai ter 3 tipos de classificação quanto à altura: as vegetações arbóreas, as vegetações arbustivas e as vegetações herbáceas. Eu não vou copiar, né, todos os palavrões que eu vou falar aqui no quadro, né? Mas no seu material que vai junto com a videoaula tem tudo isso lá bonitinho. Então não se assusta se eu não escrever alguma palavra. Essas aqui estão, né? Quanto à altura, você vai ter espécies arbóreas. O que são espécies arbóreas? São espécies das mais altas possíveis. Quando você olha para cima para ver a copa das árvores, né? Quando você olha lá para cima, né? Estou falando de 8, 10, 12, 15, 20 metros. Isso são árvores do tipo arbórea, você olhando para cima. Professor, exemplos de vegetações arbóreas. Posso falar da Amazônia e posso falar da Mata das Araucárias,
né? Melhor exemplo, você está sempre olhando para cima para ver a copa desses dois biomas. Tranquilo, galera? E a gente sempre vai fazendo isso, né? Vamos fazendo uma relação com a classificação, né, com o bioma. E no final do seu estudo, você pega, faz uma tabela e mistura tudo isso de uma forma resumidinha, o famoso bisural. Beleza? Vegetações arbustivas. Vegetações arbustivas, né? Elas não vão ser muito maior que um ser humano. Elas vão variar ali de 1,5 metro até 2, 2,5, no máximo 3 metros. Beleza? Exemplo delas, de vegetações arbustivas, são o cerrado e a caatinga. Show de bola? Se você for olhar o cerrado e a caatinga, as árvores não vão passar, mais a caatinga, né, de tamanhos de 3, 2,5 metros, elas vão ter ali a estatura de um homem, os seus troncos não vão ser esticados que nem a arbórea, vão ser retorcidos, né? Menorzinho, árvores menores. Isso são vegetações arbustivas. De exemplo, mais uma vez, caatinga e cerrado. Por fim, de classificação quanto à altura, nós vamos falar das herbáceas. O que são vegetações de herbáceas? Enquanto a arbórea você olha para cima, a arbustiva é de um tamanho de um ser humano, mais ou menos, as herbáceas vão ser bem menores, pega do joelho para baixo. Tranquilo? Exemplo, professor, os campos, né? E os pampas. Muita gente confunde campos e pampas, e a gente vai falar no final da aula essa diferença. Mas tanto os pampas quanto os campos são compostos por pastagens naturais, gramíneas, né? Vegetação pequenininha, né? Que não vai passar ali da canela do ser humano. Beleza, galera? Então, né? Fechamos a classificação quanto à altura: arbórea, arbustiva e herbácea. Show de bola? Vamos agora para a classificação quanto à folhagem. Folha, como assim, professor? A folha, né? A folha da espécie em questão. Só que a classificação quanto à folhagem, ela vai ser subdividida em 2 subtópicos, né? A classificação da folhagem quanto ao tamanho da folha e quanto à duração, né? Você vai entender melhor isso. Então vamos para a classificação da folhagem quanto ao tamanho, né? A primeira classificação quanto ao tamanho, vamos chamar de latifoliada. Professor, o que são folhas latifoliadas? São folhas com a sua superfície de folhagem largas, folhas grandes, para fazer com que a vegetação transpire, né? Então a latifoliada vai ser comum de climas quentes e úmidos, porque a planta é que nem o ser humano, ela sua, ela transpira, né? Então se ela sua, se ela transpira, por onde ela faz isso? Pela folha, o ser humano é pela pele. Você está entendendo? Então latifoliada são folhas largas, né? Folhas largas que vão facilitar a transpiração da planta. E os melhores exemplos estão, né, na floresta amazônica. Se você for na floresta do norte do Brasil, as folhas são gigantescas, porque o clima é quente e o clima é úmido. Então a planta precisa suar muito. Você já ouviu falar comigo de evapotranspiração, né? Por que existe evapotranspiração? Porque as espécies da floresta amazônica são latifoliadas. Beleza, galera? Latifoliadas, segundo, aciculifoliadas. Esse palavrão vai estar na sua folhinha, não se preocupe. Aciculifoliadas são folhas fininhas, do tipo, né, de uma agulha, parecendo, se assemelhando, né, a uma agulha, né? Exemplo, professor, mata das araucárias. Mata das araucárias, o pinheiro brasileiro. Se você já comeu pinhão, né, você sabe que o pinheiro brasileiro ele vai ter uma folha fininha que se assemelha a uma agulha. Beleza? Show de bola? Então, latifoliada, folhas largas, grandes.
acícole foliada fina, parecendo uma agulha, né? E a última classificação da folhagem quanto ao tamanho, né, serão as afoliadas. O nome é meio autoexplicativo. Afoliada, né, são as espécies que não vão ter folhas. Não vão ter folhas. Beleza? Onde você vai ter uma incidência de vegetação que não tem folha? No clima mais seco do Brasil. Qual que é? Você já estudou comigo, você sabe que é o semiárido, né? Então, qual é a vegetação do clima semiárido? É a vegetação de caatinga. Se a vegetação é de caatinga, uma das espécies é o xique-xique, o mandacaru, que são os cactos, as cactáceas brasileiras, que não vão ter folha, vão ter agulhas, né? Vão ter, não acícole foliado, mas agulhas mesmo, espinho. Espinho é o auge da economia de energia que uma planta, que é a economia de umidade, né? Economia de líquido que uma planta pode fazer. Ela não tem folha, ela substituiu suas folhas pelo espinho. Beleza, galera? Então, acabamos essa classificação quanto à folhagem. Latifoliada, largas, acícole foliada, agulha, e afoliada, não tem folha. Ainda se tratando de folhagem, a gente pode classificar a duração dessa folha, né? A duração dessa folha. Essa planta, essa árvore, ela tem folha o ano inteiro ou ela tem folha, né, parte em alguns meses e outros meses ela perde? É mais ou menos isso que a gente vai estar trabalhando aqui, né? Quanto à duração, podemos botar aí então 3, né? Estou falando de perennifólias, estamos falando de caducifólia, estamos falando de semicaducifólia. O que vai ser isso, professor? Perennifólia, a folha da planta não cai nunca, de janeiro a janeiro, aquela árvore ali, aquela espécie, ela vai ter folha, muito comum em climas que sobram água, que não faltam umidade, né? Então, se você pegar a floresta amazônica e a Mata Atlântica, vão ser, né, perennifólias, as folhas das suas árvores vão estar ali o ano inteiro, beleza? Segundo tipo, caducifólia. O que é a árvore caducifólia? Vai ser árvores que caem, né, por causa da falta de água, né? Você vai ter estações do ano que vai ter folha, né, na árvore, e você vai ter estações do ano que não vai ter folhas na árvore, porque elas caíram. Isso se consiste, né, na caducifólia. Às vezes tem folha e às vezes ela perde as folhas para economizar água. Beleza? Falamos da perennifólia, falamos da caducifólia e agora vamos falar da terceira, né? Semicaducifólia, né? Semicaducifólia vão ser vegetações que vão perder parcialmente suas folhas, né? Parcialmente. Enquanto a floresta amazônica é perennifólia, a caatinga é caducifólia, você vai ter o cerrado semicaducifólia, né? Eu já falei, né, para vocês do clima tropical continental, 2 estações bem definidas, verões chuvosos e invernos secos, né? Se eu tenho 2 estações bem definidas, a vegetação do centro-oeste do Brasil, o cerrado, nos meses secos vão perder parcialmente suas folhas, né? Então são classificadas de semicaducifólia. Beleza, galera? Então classificamos quanto à altura, classificamos quanto à folhagem. Agora, o último tipo de classificação que eu vou fazer com vocês é a classificação quanto à umidade, a umidade das espécies de vegetais. Beleza? E aí você vai ter 6 palavrões, né? 6. Você vai ter as plantas hidrófilas, as plantas higrófilas, as plantas xerófilas,
as plantas tropófilas, as plantas halófilas e as plantas orófilas. Esses 6 palavrões vão acompanhar, né? Vão estar no material que vai para vocês. Então não se preocupa se você não conseguir anotar todos, né, na reprodução do vídeo, não se preocupa. Eu vou de uma em uma, né, explicando os 6 tipos de classificação quanto à umidade, né? O primeiro é a hidrófila. Hidrófila vão ser espécies que vivem 100% dentro da água. Beleza? 100% dentro da água. Sei lá, Vitória Régia, aquela do desenho, que o saquinho fica em cima. É um exemplo de plantas hidrófilas. O segundo nome, que é muito parecido com o primeiro, é higrófila. Qual que é a diferença da hidrófila para a higrófila? A primeira, hidrófila, são espécies que vivem 100% dentro da água, né? A higrófila são espécies que vivem em alto índice de umidade. Tem uma diferença, né? Você deve saber dos 3 níveis da floresta amazônica: igapó, várzea e terra firme. Dentro do igapó, né, você vai ter espécies do tipo hidro, 100% na água, né? Na várzea e na terra firme, você vai ter vegetações do tipo hidrófila, né, que são plantas adaptadas a um alto nível de umidade. Beleza? Então, se você não entendeu, reescuta, né, que tem uma diferença nisso. O terceiro tipo, depois de hidrófila e higrófila, né, vai ser a xerófila. Xerófila são espécies adaptadas, né, a um baixo índice de umidade, né? Por exemplo, a caatinga. A caatinga vai ser composta por espécies do tipo xerófilo. Isso já foi uma questão pontual da ESA fazendo essa pergunta diretamente, né? Então, xerófila, baixo nível de umidade. Tropófila, né? Tropófila. Tropófila vai ser a planta, né, que vai variar. Em umas estações do ano ela vai ter um nível de umidade muito grande, em outras estações ela vai estar adaptada a uma baixa quantidade de umidade. O melhor e único exemplo que a gente tem, né, é o cerradão do clima tropical continental, verão chuvoso, invernos secos. Para se adaptar a essas duas estações bem definidas, as plantas do cerrado, as árvores do cerrado, são do tipo tropófila. Ora muita umidade, ora baixa umidade. E aí faltam 2 classificações quanto à umidade, né? Sendo halófila e orófila, beleza? Halófila são são espécies resistentes, né, ao meio salobre, né, ao meio com sal, a água salgada, né? O melhor exemplo que a gente tem vai ser então, né, os manguezais. Os manguezais, aquela vegetação, né, quase dentro do mar, né, ela vai ser do tipo halófila, resistente, né, a águas e adaptada a águas com sal. E o último tipo, orófila. Orófila, pense, né, em vegetações adaptadas a uma altitude, a certa altitude. Beleza, galera? Então, a gente finaliza assim a parte de classificações. Beleza? Tanto quanto umidade, tanto quanto folhagem, tanto quanto altura, né? E é muito interessante você pegar todas essas classificações que eu ensinei e você pega cada um desses biomas e classifica eles. Saiba classificar cada um desses biomas com todas essas, né, classificações. Saiba, por exemplo, que a Amazônia é arbórea, o cerrado é arbustivo e o pampas é herbáceo, e isso sucessivamente com todas as classificações que eu ensinei para vocês. Tranquilo? Uma vez que a gente já falou da classificação,
eu venho para cá, né, pro mapinha do Brasil, né, com 10 biomas. Show de bola? E aí a gente vai fazer uma geolocalização, né, eu e vocês juntos, desses 10 biomas que nós estamos trabalhando aqui, né, reforçando que você vai ter 6 biomas principais, sendo ele o bioma amazônico, cerrado, mata das araucárias, pampas, caatinga e mata atlântica, né? Esses são os 6 biomas principais, e aí vamos ter também 4 biomas de transição. Por que essa separação? Eu estou fazendo essa separação porque é comum nas questões da ESA, se você for pegar questões lá de 2008, 2009, 2010, né, ele comentar vegetação de transição de tal lugar. Então eu acho interessante você saber. As 4 de transições vão ser a Mata dos Cocais, o Pantanal, Manguezais e Campos. Show de bola? Tranquilo? E agora juntos, né, vamos georreferenciar esses 10 nomes com o nosso mapinha, né, de vegetação de 10 biomas brasileiros. Lembrando que você vai ter mapas que vão ter várias, 30, 40, 15 tipos de vegetação. Você vai ter mapas que vão ter 6, 4, 5, né? Esse aqui que nós estamos trabalhando é um mapa que eu julgo ideal para a sua prova. Então vamos começar, né, a apontar rapidinho e já ir finalizando a aula para os 6, né, biomas principais, né? Aqui em cima, no norte do Brasil, o bioma amazônico. No centro-oeste do Brasil, estamos falando do bioma cerrado. Beleza? Vamos abaixando, né, pela parte oeste do Brasil. Então você tem a floresta amazônica, você tem o cerrado. Aqui embaixo, lá embaixo, né, você vai ter as famosas pradarias, né? E aí vamos para o leste, né, para o leste do Brasil, beleza? Acompanhando, né, todo o litoral, você vai ter a famosa Mata Atlântica, que vai do sul, sudeste até o nordeste, né? E lá em cima, né, dentro do clima semiárido, você vai ter a vegetação da caatinga. Beleza, galera? Então falamos dos 6, apontamos, né? Estamos trabalhando junto os 6 biomas principais: amazônico, cerrado, araucárias, pradaria, mata atlântica e caatinga. Beleza? Georreferencia no seu mapinha, né? E em seguida põe as características, né? Faça isso de uma forma mais completa para você, beleza? E aí agora a gente fala dos 4 biomas de transição. Quais são eles, né? Um desses biomas é o Pantanal, né? O Pantanal é como se fosse uma vegetação alagadiça, né? Ela fica ali na planície do Pantanal, uma área extremamente úmida. Então ela se diversificou um pouco do cerrado, né? Por isso que é classificado pela banca da ESA, né, como uma vegetação de transição, né? Ali o Pantanal Mato-Grossense, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, coladinho na fronteira, né, do Brasil. A segunda vegetação de transição é a transição entre a floresta amazônica e a caatinga. Entre a floresta amazônica e a caatinga, você vai ter uma subespécie ali no meio, né, chamada de Mata dos Cocais, né? A Mata dos Cocais, ela fica no meio norte. Quem assiste a aula comigo, eu sempre divido o Nordeste em 4 sub-regiões: Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. O Meio Norte é o que divide a caatinga do semiárido da floresta amazônica do clima equatorial, né? Você não tem essa transição direta, você tem uma vegetação de transição que é conhecida como Mata dos Cocais. Mata dos Cocais.
ela aparece na prova, já apareceu, né, com as espécies, falando das espécies carnaúba, babaçu e buriti, que são sementes oleógenas, né, que servem para a cultura local, para fazer artesanato, creme, cosmético, comer, vitamina, né? Então tem uma importância muito grande. Para finalizar, as duas vegetações de transição final são a vegetação dos campos. Muitos, até professor confunde, o que é campo, o que é pradaria. No extremo sul, você vai ter as pradarias, beleza? As pastagens gaúchas, onde se desenvolve pecuária do tipo extensiva, né? Onde tem aquela cultura gaúcha do pastoreio. O campus, no mapinha, você vai ver que ele aparece de amarelo em 4 ilhas pequenas, né? 2 ilhas amarelas mais no sul do Brasil e 2 ilhas no norte. Tranquilo? Então é uma vegetação muito pouco lembrada, né? Eu até boto um asterisco aqui, porque tem muita gente que confunde os pampas, né? As pradarias com os campos. Então não vamos levar essa dúvida. E para finalizar, né, você pode perceber que a Mata Atlântica, ela segue o Brasil litoral de sul até o nordeste, mas mais litorâneo ainda, você tem uma vegetação de transição, que são os manguezais e as restingas. São a transição de quê? Isso é a vegetação exatamente da praia, o mangue, né? É a transição de um bioma marinho aquático para a Mata Atlântica. Por isso, né, que essas são as 4 vegetações de transição, né? Só reforçando: Pantanal, Mata dos Cocais, Restinga e Pradaria e os campos. Valeu, galera, tamo junto.